Olá, irmãos e amigos, o nosso cordial bom dia a todos, que a graça e a paz sejam com todos nós neste dia, amém? Estamos felizes e com gratidão no coração, pois até aqui o Senhor tem nos ajudado. Estamos retornando para trazermos, de conformidade com a vontade do Senhor, meditações e estudos da palavra do Senhor. Em nome de Jesus, nós iremos avançar nessa missão de proclamar o Evangelho. Hoje nós iremos meditar no livro de 2 Reis, no capítulo 6, nos versos 1 ao 3. E antes de lermos, eu os convido a orar. Pai de amor, obrigada porque o Senhor tem nos sustentado, alimentado a nossa fé em nossos corações, nos dado forças, Senhor, para prosseguir, e pedimos em nome de Jesus que as Tuas palavras venham estar na nossa mente e no nosso coração, para nos animar, nos dar forças e sabedoria para nos conduzirmos enquanto estivermos aqui nesta terra. Obrigada, meu Senhor, fica conosco, dá-nos a Tua paz. É pelo que oramos agradecendo, em nome de Jesus Cristo. Amém. Verso 1 diz assim: Disseram os discípulos dos profetas a Eliseu: Eis que o lugar em que habitamos contigo é estreito demais para nós. Vamos, pois, até ao Jordão, tomemos de lá cada um de nós uma viga e construamos um lugar em que habitemos. Respondeu ele: Ide. Disse um: Serve-te de ires com os teus servos. Ele tornou: Eu irei. A Bíblia não relata nesses versos quantos discípulos estavam naquele momento morando com o profeta Eliseu. Não sabemos se era o mesmo quantitativo relatado em 2 Reis, no capítulo 2, verso 7, quando fala de 50 homens que acompanhavam o profeta. Mas o que a Bíblia nos relata nesta passagem é de que a habitação, a casa em que eles estavam morando, já não tinha espaço suficiente para todos eles. Tal situação, por incrível que pareça, não havia incomodado a Eliseu. Para Eliseu estava tudo bem. E esse relato nos mostra que conosco não é diferente. Quantas vezes nos colocamos em situação de desconforto e não nos damos conta da necessidade de mudança? Aceitamos a situação porque acreditamos que é somente aquilo que merecemos, mas isso não é verdade. Quando aceitamos algo que não está bom, que não é o suficiente para nós, isso não significa que merecemos isso, mas sim que estamos vivendo em uma zona de conforto. Está estreito, está apertado, mas não temos coragem de mudar, não temos coragem de reagir àquela situação. E o relato desses versos nos diz que os discípulos que estavam de fora da situação, eles perceberam que aquela forma de morar não estava boa, não estava suficiente bom para eles. E aí eles tomam uma decisão. Eles foram conversar com Eliseu, não para criticar, porque uma crítica sem solução, ela torna-se uma reclamação. Eles foram levar a crítica, mas já com uma solução. E eles apresentaram a ideia ao profeta Eliseu, conforme é relatado no verso 2. Eles decidiram, isso é importante, você ter a solução e decidir. Eles decidiram ir ao Jordão para tirar madeira para construir um espaço maior. Eliseu, ao ouvir, concordou com a ideia, pois respondeu: Ide. Mas esse fato dessa simples palavra ide e ele ficar ali quieto, significa que ele não aderiu à ideia, ele não se envolveu na ideia. E percebemos que muitas vezes ouvimos uma orientação, uma sugestão em relação a alguma coisa que precisa ser mudada em nossa vida, porém apenas concordamos, mas não avançamos, não há processo de melhoria, né? Não é percebido isso, pois não tomamos a decisão necessária para mudar. Pois nos falta ânimo, nos falta coragem, nos falta atitude, nos falta determinação.
E no verso 3, vemos algo extraordinário. Vemos alguém sacudindo o outro. Vemos um chamado para tirar o profeta ali da zona de conforto. Quando é dito, serve-te de ir com os teus servos. Em outras versões lemos, digna-te de ir com os teus servos. E ele disse, eu irei. Eliseu moveu-se e foi. Ele aceitou o chamado, ele foi. E o fato de ele ter ido com os discípulos para tirar a madeira fez um diferencial enorme na vida daqueles homens, porque os versos seguintes nos mostram o milagre que aconteceu. Essa mensagem nos diz que precisamos atentar os nossos ouvidos para o chamado de Deus, para o direcionamento dele. Talvez estejamos vivendo, não sei como está a tua vida, mas talvez você esteja vivendo algo que não é o ideal para você. Talvez seja necessário que alguém chegue até você e te diga que já está na hora de mudar. Às vezes você só está precisando de um estímulo mesmo, de alguém que diga, vai porque você consegue. Você é filha de um Deus que tudo pode. E acredite, não temas, Deus é contigo, Deus é comigo. E neste dia nós estaremos sendo protegidos pelos anjos do Senhor. Amém? Essa é a minha oração. Que neste dia os anjos do Senhor nos acompanhem e nos guarde. Em nome de Jesus Cristo. Amém. Até a próxima, se Deus quiser.